Você já percebeu que algumas das disputas mais intensas enfrentadas pelo ser humano não acontecem em campos de guerra, nem entre tanques ou explosões, mas em pântanos silenciosos, florestas abafadas e até nos quintais aparentemente mais tranquilos? Pois é. Enquanto muita gente encara a presença de cobras na Flórida como mero incômodo, a multiplicação sem controle desses grandes predadores acabou se transformando em uma emergência ambiental tão grave que parece retirada de um filme tenso de aventura misturado com catástrofe. E o mais surpreendente é que uma ideia que muitos chamaram de absurda, espalhar milhares de pequenos animais capazes de destruir serpentes por dentro, deixou de ser assunto de piada há muito tempo. E é aí que a controvérsia começa. Afinal, por qual razão os Estados Unidos gastariam milhões com robôs movidos à energia solar, cães treinados e tecnologias dignas de ficção, se, teoricamente, a solução poderia estar em algo tão improvável quanto ratos equipados com mini paraquedas e recheados com um veneno letal? Para alguns, isso soa como loucura completa. Para outros, é apenas o custo necessário para impedir o colapso total de um ecossistema inteiro. Parece estranho imaginar que ideias que beiram o absurdo possam de fato funcionar como armas eficientes. Mas pense comigo, cada cobra que deixa de existir pode representar dezenas de aves raras ganhando nova chance de sobreviver, áreas naturais voltando a respirar e até setores inteiros do turismo se reerguendo. É como uma grande reação em cadeia, na qual pequenas ações cuidadosamente planejadas acabam produzindo resultados gigantescos. Porém, como acontece em qualquer estratégia complexa, cada passo precisa ser dado com extremo cuidado. Um único movimento mal calculado é suficiente para transformar uma operação perfeita em um desastre monumental. E justamente essa mistura de ousadia científica com aquele toque de insanidade tão comum em histórias marcantes torna todo esse caso tão irresistível. E estamos falando de métodos que parecem surgidos em fóruns de humor na internet, mas que estão redefinindo o futuro da biodiversidade de um dos destinos mais visitados do planeta. E convenhamos, poucas coisas despertam tanta curiosidade quanto observar até que ponto a humanidade está disposta a ir para resolver problemas criados por ela mesma. Prepare-se! O que vem a seguir pode transformar completamente a sua visão sobre o combate a espécies invasoras. E o mais curioso é que, em meio a tantas alternativas engenhosas, algumas parecem ter sido tiradas da mente de escritores de ficção bizarra, não de laboratórios científicos. Tudo teve início em 2013, quando moradores da ilha de Guam viram algo que parecia ter saído diretamente de um filme estranho. Um helicóptero militar voava baixo sobre as copas verdes da floresta tropical, lançando pelas laterais pequenos ratos sem vida, cada um preso a um paraquedas minúsculo. Cerca de 2.000 carcaças de roedores desciam lentamente, balançando entre os galhos como se fizessem parte de uma operação secreta. Aquilo não era um treinamento militar, era uma ação científica elaborada para tentar conter uma ameaça biológica que havia tomado conta da ilha. O choque inicial era inevitável. Quem imaginaria que ratos mortos poderiam funcionar como arma contra serpentes? Mas a explicação estava escondida justamente dentro daqueles pequenos corpos. Cada roedor continha uma quantidade milimetricamente calculada de paracetamol. Isso mesmo, o mesmo remédio que tomamos para aliviar dores comuns, mas que para a serpente invasora, a temida Brown Tree Snake, se comportava como um veneno preciso e fatal. A ironia é quase poética. Um comprimido banal para nós se tornando capaz de derrubar um predador implacável dentro daquela floresta. É mais um lembrete de como a natureza reage de maneiras inesperadas a substâncias que parecem inofensivas. E essa peculiaridade bioquímica acabou sendo a base de toda a estratégia. A operação, apesar de parecer bizarra aos olhos de quem não sabia do seu propósito, era fruto de anos e anos de pesquisas. Guam havia perdido grande parte das suas aves nativas, e o desequilíbrio era tão profundo que parecia irreversível. Os ratos,
equipados com paraquedas biodegradáveis feitos de papelão, eram lançados em regiões cuidadosamente selecionadas. Observar a cena era quase como assistir a uma missão militar calculada milimetricamente. Haviam rotas definidas, estudos sobre as correntes de vento, testes de altitude, análise de impacto. Quem olhasse rapidamente poderia facilmente confundir tudo aquilo com uma operação das Forças Armadas. Mas a verdade é que cada detalhe tinha um propósito exclusivamente ecológico. Esse encontro entre ciência e estratégias típicas de guerra acabou se tornando um modelo mundial de criatividade no combate a pragas invasoras. E é interessante imaginar como essa ideia poderia ser adaptada para outros cenários. Pense em cidades infestadas por pragas urbanas, onde o método padrão é espalhar veneno pelo chão. Em Guam, a ofensiva veio do céu. Era como se a ciência tivesse decidido transformar as nuvens em aliadas estratégicas. Claro que esse método não poderia ser aplicado em qualquer lugar, mas o conceito de reinventar completamente o combate a invasores é no mínimo inspirador. Afinal, métodos tradicionais não resolvem problemas modernos, e foi justamente diante dessa necessidade que surgiram ideias tão ousadas quanto essa. A missão dos ratos paraquedistas se tornou um caso emblemático, unindo tecnologia, biologia e até uma certa teatralidade. A imagem dos milhares de paraquedas se abrindo sobre as árvores ficou registrada como um dos momentos mais impressionantes já vistos em ações de conservação ambiental. E essa combinação de estratégia, improviso e criatividade nos ajuda a entender o motivo de Guam ter chegado a esse extremo. O que exatamente justificou uma operação tão radical? A resposta está na trajetória da serpente Brown Tree Snake na ilha, que começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Acredita-se que ela tenha chegado escondida em caixas de suprimentos militares ou navios cargueiros. Assim que colocou suas presas no solo da ilha, encontrou um cenário perfeito, alimento abundante e nenhum predador natural para competir. No início, ninguém percebeu sua presença, mas em pouquíssimos anos, sua população explodiu, como uma sombra silenciosa que se espalhava pela floresta centímetro por centímetro. E ela não era apenas mais uma espécie invasora, era um predador extremamente eficiente, capaz de modificar por completo toda a engrenagem do ecossistema. As consequências foram devastadoras. Das 12 espécies de aves nativas de Guam, 10 praticamente sumiram. Imagine caminhar por uma floresta que antes ecoava com cantos únicos e agora está mergulhada em um silêncio assustador, dominada por predadores que se movem como fantasmas entre a vegetação. E o desaparecimento das aves criou uma reação em cadeia. Sementes deixaram de ser espalhadas, insetos começaram a se multiplicar sem controle, e até a vegetação sofreu mudanças drásticas. Uma única espécie conseguiu alterar toda a estrutura biológica da ilha. E para piorar, surgiu um efeito secundário inesperado: o aumento absurdo da população de aranhas. Com a falta de pássaros para controlá-las, os aracnídeos começaram a ocupar espaços de forma quase surreal. Em algumas regiões, moradores relatavam postes inteiros cobertos por teias brilhantes, criando uma atmosfera quase apocalíptica. Essa transformação deixa claro como qualquer ruptura na cadeia ecológica pode gerar efeitos imprevisíveis. Para imaginar algo semelhante em áreas urbanas, seria como se o desaparecimento de gatos e corujas provocasse uma explosão no número de baratas e ratos. E não foi apenas a vida selvagem que sofreu. A serpente passou a causar problemas diretos para a infraestrutura. Ao subir em postes, ela se enrolava nos cabos e provocava curtos circuitos, deixando bairros inteiros no escuro. Esses apagões custavam milhões para a economia local. E como Guam dependia amplamente do turismo, cada falha elétrica significava hotéis sem energia, restaurantes paralisados e visitantes frustrados indo embora antes do previsto. Ou seja, o impacto ultrapassou o meio ambiente e atingiu diretamente a vida social e econômica da ilha. Para você ter uma noção da gravidade, estimava-se que Guam abrigava cerca de 3 milhões de serpentes,
praticamente uma cobra para cada ser humano. Um verdadeiro cenário de pesadelo para quem tem medo desses répteis. E foi justamente esse nível extremo de desequilíbrio que tornou compreensível o uso de medidas tão radicais quanto lançar ratos envenenados de helicópteros. Mas isso nos leva a outra pergunta: o que aconteceria se uma tática tão extrema fosse tentada em lugares como a Flórida, que hoje enfrenta sua própria guerra silenciosa contra espécies invasoras? E é aqui que começa uma comparação inevitável. A Flórida, assim como Guam, tornou-se palco de uma batalha que poucos imaginaram enfrentar um dia. Só que no caso americano, a estrela indesejada desse cenário é a piton birmanesa, uma serpente que pode ultrapassar facilmente os 5 metros de comprimento e engolir animais inteiros sem qualquer dificuldade. Elas se espalharam pelos pântanos do Everglades como uma sombra silenciosa, quase invisível a olho nu, mas devastadora em suas consequências. Assim como aconteceu em Guam, tudo começou de maneira aparentemente inocente. Pessoas que compravam serpentes exóticas como animais de estimação e, ao perceberem que não podiam lidar com criaturas tão grandes, simplesmente as soltavam na natureza. E o ambiente úmido da Flórida se mostrou perfeito para que elas não apenas sobrevivessem, mas prosperassem. Sem predadores naturais e com abundância de alimento, elas transformaram a região em um território fértil para sua expansão. O resultado é um desequilíbrio ecológico que vem se intensificando ano após ano. Pesquisadores relatam que espécies tradicionais do Everglades, como coelhos, gambás e até cervos, praticamente desapareceram de algumas áreas. Em outras palavras, a cadeia alimentar inteira ficou abalada por causa de um único elemento invasor. E assim como Guam enfrentou a Brown Tree Snake, a Flórida agora encara sua própria antagonista, uma predadora que, embora silenciosa, tem capacidade de alterar o destino de todo um ecossistema. Por isso, várias soluções vêm sendo testadas. Caçadores especializados percorrem regiões pantanosas para capturá-las. Drones são usados para mapear áreas infestadas, e até cães treinados tentam farejar ninhos escondidos. E apesar de todos esses esforços, a piton continua crescendo em número. É como tentar esvaziar um barco furado usando as mãos. A água entra mais rápido do que você consegue remover. E é nesse ponto que muitas pessoas começaram a se perguntar: será que métodos tão ousados quanto os usados em Guam poderiam funcionar na Flórida? Será que uma chuva de ratos equipados com paraquedas teria qualquer efeito sobre um predador tão diferente? A ideia parece absurda, e provavelmente é. A piton é muito maior, mais resistente, e não seria afetada da mesma forma por algo tão simples quanto o paracetamol. O que funcionou em uma ilha isolada não necessariamente funcionaria em um ecossistema continental, mas isso não impediu cientistas, ambientalistas e até aventureiros curiosos de investigar alternativas criativas. Algumas propostas incluem armadilhas automáticas inteligentes, capazes de detectar serpentes por sensores térmicos. Outras envolvem o uso de robôs movidos a energia solar, que patrulhariam áreas remotas, registrando movimentos suspeitos. Até mesmo a possibilidade de introduzir predadores naturais foi levantada, mas rapidamente descartada. Afinal, a última coisa que a Flórida precisa é de mais uma espécie exótica fora de controle. Enquanto isso, a população local encontra formas curiosas de se adaptar. Há competições que premiam quem capturar mais pitons, campanhas educativas alertam visitantes sobre os riscos de interferir no ecossistema e documentários mostram a realidade alarmante por trás desse problema silencioso. Mas, apesar de todos esses esforços, a sensação geral é de que o desafio está longe de acabar. É irônico que, em pleno século XXI, ainda tenhamos que lidar com consequências de escolhas feitas décadas atrás. Se animais não tivessem sido importados como pets exóticos, talvez nada disso estivesse acontecendo. Mas é justamente agora, diante desse cenário assustador, que nasce a criatividade humana. Quando problemas ultrapassam os limites convencionais, surgem soluções que também extrapolam o comum. E é nesse contexto
que estudiosos começaram a explorar novas abordagens. Uma delas envolve rastrear DNA ambiental em amostras de água, permitindo descobrir exatamente onde as serpentes estão se concentrando. Outra aposta utiliza inteligência artificial para prever áreas de risco antes mesmo de as pitons se instalarem. E, claro, continuam surgindo protótipos de robôs, caçadores-máquinas capazes de entrar em regiões de difícil acesso e capturar serpentes sem colocar humanos em perigo. Só que, por mais impressionantes que sejam essas tecnologias, todas esbarram em um ponto em comum. O problema está crescendo mais rápido do que as soluções. E isso levanta uma reflexão inevitável. Será que algum dia conseguiremos realmente reverter o estrago causado por espécies invasoras? Ou estamos apenas ganhando tempo enquanto o ecossistema tenta se adaptar? Por outro lado, a história de Guam mostra que, quando a situação parece perdida, uma ideia inesperada pode surgir e virar o jogo, mesmo que envolva algo totalmente fora da curva, como lançar ratos com paraquedas de um helicóptero militar. Talvez a grande lição aqui seja que não existe solução pequena demais, nem ideia louca demais, quando se trata de preservar a natureza. Às vezes, aquilo que parece estranho à primeira vista é justamente o que abre caminho para a mudança. E isso nos leva a uma pergunta final: o quanto estamos dispostos a arriscar para consertar os erros do passado? Porque a luta contra espécies invasoras não é só uma guerra contra animais fora de lugar, é também uma batalha contra nossa própria irresponsabilidade histórica. E por mais paradoxal que pareça, são essas histórias de helicópteros, roedores, pitons gigantes e tecnologias futuristas que nos lembram que a relação da humanidade com a natureza sempre esteve no limite entre o caos e a genialidade. No fim das contas, quando comparamos Guam e Flórida, percebemos que ambas enfrentam um inimigo silencioso, mas poderoso. E que, embora as estratégias mudem, o objetivo continua o mesmo: tentar restaurar o equilíbrio perdido. Talvez nunca encontremos a solução perfeita, mas cada tentativa, cada experimento, cada ousadia científica nos aproxima um pouco mais de entender o impacto das espécies invasoras e de como podemos ao menos tentar reparar o estrago. E assim, encerramos essa jornada pelas estratégias mais improváveis já utilizadas na luta pela sobrevivência de ecossistemas inteiros. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E ó, tem mais um vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo, com uma história tão surpreendente quanto essa. Clica lá e continua comigo nessa viagem pelo desconhecido. Até a próxima!